Seja bem-vindo à 173ª aula do curso de funções do canal Passo a Passo. Nesta aula, eu irei resolver esse exercício, que pede para resolver o sistema de inequações do item A, do item B e do item C. Bom, antes de resolver o exercício, eu tenho um recado aqui para deixar para vocês. Todo o conteúdo disponível neste canal, ele é gratuito. Mas se você desejar contribuir voluntariamente com este canal, você pode contribuir nesta conta ou através do Apoia-se, cujo link estará na descrição deste vídeo. Agora, prosseguindo, vindo aqui para o item A. Como é que eu resolvo esse sistema de inequação? O primeiro passo para resolver esse sistema de inequação é o seguinte. É determinar os zeros das minhas funções. Eu tenho aqui o meu sistema, tem duas inequações nele, portanto eu tenho duas funções, uma para cada inequação. A primeira função eu vou chamar de f de x. A segunda função aqui eu vou chamar de g de x. E para resolver eu vou ter que determinar os zeros. O que é determinar os zeros? É achar as raízes da minha função e estudar os sinais dela. Assim sendo, começando aqui pela minha f de x, x ao quadrado menos 3x mais 2, igual a zero. Destaco os coeficientes a, b e c da minha função. Qual é o meu coeficiente a? É sempre o valor que multiplica a variável x que está elevado ao quadrado. Quando se trata de função quadrática ou função polinomial de segundo grau, o coeficiente a é sempre o valor que multiplica a variável x que está elevado ao quadrado. Eu tenho aqui x ao quadrado positivo, quer dizer o quê? Que essa variável está sendo multiplicada por 1. Coeficiente b é o valor que multiplica a variável x que não está elevado ao quadrado. Portanto, b vale menos 3. Coeficiente c é a constante. É o número do conjunto dos números reais, o elemento do conjunto dos números reais que não multiplica variável nenhuma. Tendo destacado os coeficientes, vou calcular o delta. Delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Portanto, eu vou ter menos 3 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 2. Menos 3 ao quadrado, 9 positivo. Menos 4 vezes 1, que é o valor de a, dá menos 4. Vezes 2, que é o valor de c, dá quanto? Menos 8. 9 menos 8, 1. Portanto, delta é igual a 1. Achei o delta, aplico o Bhaskara para achar as raízes. Bhaskara é o quê? Menos b mais ou menos a escala de delta sobre 2 vezes a. Portanto, eu vou ter menos 3, porque o valor de b é menos 3. Este negativo é da fórmula. Ele representa que tem menos 1 multiplicando o b. Por isso que eu vou ter aqui, menos 3. E aqui 3 positivo. Por quê? Menos 1 vezes menos 3, 3 positivo. Então tem aqui, menos 3, mais ou menos a escalada de 1, que é o valor de delta, sobre 2 vezes o valor de a, que é 1. Isso vai me dar 3 mais ou menos 1, que a escalada de 1 é o próprio 1, dividido por 2. Portanto, a primeira raiz vai ser 3 mais 1 dividido por 2. 3 mais 1, 4. Dividido por 2, 2. Segunda raiz, 3 menos 1 dividido por 2. 3 menos 1, 2. 2 dividido por 2, 1. Então, essas aqui são as duas raízes da minha f de x. Vou achar agora as raízes da minha g de x. Tem aqui a minha g de x, que é menos x ao quadrado mais x igual a 0. Vou destacar os coeficientes. Meu coeficiente a é o quê? É o valor que multiplica a variável x que está elevado ao quadrado. Eu tenho esse negativo na frente da minha variável, representa o quê? Que ela está sendo multiplicada por menos 1. Portanto, a vale menos 1. B vale quanto? Tem aqui x positivo. Quer dizer o quê? Que esse x aqui está sendo multiplicado por 1 positivo. Então, B vale 1. C, qual o valor de C? C é nulo, C vale 0. Por que C vale 0? Eu não tenho aqui uma constante, eu não tenho um número que não multiplica variável nenhuma. Portanto, C é 0. Na minha f de x, C valia 2. Era a minha constante aqui que não multiplicava nenhuma variável. Aqui ela não existe na minha g de x. Agora, destacando os coeficientes, calculo o delta. Delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Portanto, eu vou ter o quê? 1 ao quadrado. Menos 4 vezes menos 1 vezes 0. Menos 4 vezes menos 1, 4 positivo. Vezes 0, 0. 1 ao quadrado é o próprio 1. 1 mais 0, 1. Portanto, delta é igual a 1. Achei o delta, aplico o Bhaskara. Menos b mais ou menos a escala de delta sobre 2 vezes a. Então, vou ter menos 1 mais ou menos a escala de 1 sobre 2 vezes menos 1. Este negativo, como eu já disse, representa que tem menos 1 multiplicando o valor de b. O valor de b aqui vale 1. Menos 1 vezes 1 positivo dá 1 negativo. Raiz quadrada de 1 é o próprio 1. 2 vezes menos 1, menos 2. Assim sendo, a primeira raiz aqui da minha função vai ser o quê?
Menos 1 mais 1 dividido por menos 2. Menos 1 mais 1, 0. 0 dividido por menos 2 é o próprio zero. A minha segunda raiz, ó, meu x duas linhas, vai ser o quê? Menos 1 com menos 1 dividido por menos 2. Menos 1 com menos 1, menos 2. Menos 2 dividido por menos 2, 1 positivo. Então, essas aqui são as duas raízes da minha g de x. Agora que eu achei as minhas raízes, vou estudar os sinais das minhas funções. Vou pegar aqui primeiro ó, a minha f de x. Eu tenho aqui, ó, parábola com a concavidade voltada para cima. Por que eu tenho a parábola com a concavidade voltada para cima aqui ó, na minha f de x? Simples. Sempre que meu coeficiente a for um número positivo, eu vou ter parábola com a concavidade voltada para cima. E sempre que eu tiver duas raízes diferentes, com a parábola voltada com a concavidade voltada para cima, eu vou ter esta configuração aqui de sinais, que é o quê? Antes da minha primeira raiz, correspondentes em y positivo para qualquer valor de x, entre as minhas duas raízes, correspondente em y negativo para qualquer valor de x, e após a minha segunda raiz, correspondente em y positivo para qualquer valor de x. Isso quer dizer o quê? Simples, gente. Se eu pegar aqui no x e substituir por um valor abaixo de 1, eu vou ter um correspondente em y positivo. Bota aqui, ó, menos 1. Se eu botar ó, menos 1 aqui, vai ficar menos 1 ao quadrado, vai dar 1 positivo. Menos 3 vezes menos 1, 3 positivo. 3 com 1, 4. 4 mais 2, 6. Quer dizer o quê? X igual a menos 1, y igual a 6 positivo. O mesmo vai acontecer se eu pegar aqui um valor acima de 2, botar 3 aqui no lugar do x, eu vou ter um correspondente em y positivo. Se eu pegar um valor que esteja entre 1 e 2, por exemplo, pegar 1,5, eu vou ter um correspondente em y negativo. Agora, para minha g de x, vai ser diferente, porque ó, meu coeficiente a é um valor menor que zero, né? Um valor negativo. O coeficiente a aqui valia menos 1. Sempre que o coeficiente a for um valor negativo, eu vou ter uma parábola com a concavidade voltada para baixo. Porém, sempre que eu tiver duas raízes diferentes, eu vou ter essa configuração de sinais aqui. Para este caso aqui, que vai ser o que? Antes da primeira raiz, correspondente em y negativo para qualquer valor de x. Entre os valores das minhas duas raízes, correspondente y positivo para qualquer valor de x. Após a minha segunda raiz, correspondente y negativo para qualquer valor de x. Quer dizer o quê? Se eu colocar aqui ó, 2 no lugar do x, vou ficar o quê? 2 ao quadrado, multiplicado por menos 1, que é o que representa esse sinal aqui, então vou ter o quê? Menos 4. Menos 4 com 2, 2 negativo, então quando x for igual a 2, y vai ser igual a menos 2. Se eu colocar um valor menor que zero aqui, eu também vou ter um correspondente y negativo. Agora, se eu colocar um valor que esteja entre 0 e 1, tipo 0,5, eu vou ter um valor em y aqui positivo. Bom, entendendo isso, eu vou agora usar o quê? Eu vou, através do estudo dos sinais, dizer qual é o conjunto verdade aqui ó, da minha primeira e da minha segunda equação. Eu quero para minha f de x ó, somente os valores maiores que zero e para minha g de x também. Então, identificando os valores de x que satisfazem as equações, eu tenho o quê? Que o primeiro conjunto verdade, que é o conjunto verdade da minha f de x, é este aqui. Ó. X pertencendo aos reais, tal que x tem que ser menor que 1 ou maior que 2. Por quê? Porque para qualquer valor de x acima de 2 e inferior a 1, eu vou ter o quê? Correspondentes em y positivos, portanto, valores maiores do que zero. Para minha g de x, vai ser o quê? X pertence aos reais, tal que x tem que ser maior que zero e menor que 1. Por quê? Porque é dentro deste intervalo que eu tenho o quê? Correspondentes em y positivo, portanto, valores maiores do que zero. Agora, tendo feito isso, o próximo passo é fazer a intersecção dos conjuntos verdades e achar o quê? Uma verdade absoluta para esse sistema. Ou seja, uma verdade que responda às duas inequações de forma simultânea. Então, ó, pego aqui, ó, traço três linhas, uma embaixo da outra. Na primeira linha, eu vou colocar o primeiro conjunto verdade, que é o quê? X menor que 1 ou x maior que 2. Na segunda linha, segundo conjunto verdade, x menor que 1 e maior que 0. E na terceira linha, eu vou fazer a intersecção dos dois conjuntos. E ao fazer a intersecção, o que eu percebo aqui, ó, qual é a resposta que se adequa a ambas as inequações? É esta aqui, ó, x menor que 1 e maior que 0.
Por quê? Porque x maior que 2 não se adequa à minha segunda inequação. Agora, qualquer valor de x inferior a 1 se adequa à minha f de x, a inequação que envolve a minha f de x. Portanto, a resposta que serve para as duas inequações presentes no sistema, portanto para o sistema inteiro, é x pertencendo aos reais, tal que x tem que ser maior que 0 e menor que 1. Agora, venho aqui para o próximo item, o item B. Eu tenho essas duas inequações dentro do meu sistema. Menos x ao quadrado menos 4x mais 12 menor ou no máximo igual a 0. 5 vezes x mais 15 menor ou no máximo igual a 0. Bom, para resolver este item, tem que se fazer o mesmo que foi feito no item anterior. Primeiro passo, determinar os zeros das duas funções, ou seja, achar as raízes das duas funções. Vou chamar sempre a minha primeira função de f de x e a minha segunda função de g de x. Portanto, minha f de x é menos x ao quadrado, menos 4x mais 12. Minha g de x é 5 vezes x mais 15. Bom, pego aqui a minha f de x, igual a 0, e destaco seus coeficientes, a, b e c. Destaquei os coeficientes, calculo delta. Então, eu vou ter o quê? B ao quadrado vai ser o quê? O valor de b ao quadrado de b é menos 4, portanto, vai ser menos 4 ao quadrado. Menos 4 vezes o valor de a, que é menos 1, vezes o valor de c, que é 12. Menos 4 ao quadrado, 16 positivo. Menos 4 vezes menos 1, 4 positivo. 4 positivo vezes 12, 48. 16 mais 48, 64. Achei delta. Vou aplicar Bhaskara. Então, vou ter menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2 vezes a. Isso vai ser o quê? Menos 4 mais ou menos raiz quadrada de 64 dividido por 2 vezes menos 1. Isso vai me dar o quê? Negativo vezes negativo, né? Menos 1 vezes menos 4, 4 positivo. Raiz quadrada de 64, 8. 2 vezes menos 1, menos 2. Assim sendo, a minha primeira raiz vai ser 4 mais 8 dividido por menos 2. Portanto, vou ter 12 dividido por menos 2, primeira raiz, menos 6. Segunda raiz, 4 menos 8 dividido por menos 2. 4 menos 8, menos 4, dividido por menos 2, 2. Então, essas são as minhas duas raízes da minha f de x. Agora, vou achar as raízes da minha g de x. Pego minha g de x igual a 0, 5x mais 15 igual a 0. Pego 15, passo para o outro lado da igualdade, então ele vai ficar negativo. Se deste lado é positivo, do outro lado é negativo. Para isolar e descobrir o valor de x, o que eu faço? Pego o 5 que está multiplicando x, passo para o outro lado. Se deste lado ele multiplica, do outro lado ele divide. Então, vou ter x igual a menos 15 dividido por 5. Isso vai dar o quê? Menos 3. Portanto, a raiz da minha g de x é em x igual a menos 3. É neste ponto, né, no eixo x, que esta função toca no eixo x, em x igual a menos 3. Esta função aqui, como vocês podem ver, ela é o quê? Uma função polinomial do primeiro grau. Este aqui é o meu coeficiente angular, né, 5. Este aqui é o meu coeficiente linear, 15. Tendo achado as raízes, vou estudar os sinais. A minha f de x possui coeficiente a negativo. O a aqui vale menos 1. Isso quer dizer o quê? Que eu tenho uma parábola com a concavidade voltada para baixo. Meu delta foi um número positivo, portanto, eu tive duas raízes diferentes. E sempre que eu tiver esta configuração, o que eu vou ter? Para qualquer x inferior ao valor da primeira raiz, vou ter correspondente em y negativo. Para qualquer x que esteja entre os valores das minhas duas raízes, correspondente em y positivo. Para qualquer x após o valor da segunda raiz, correspondente em y negativo. Ou seja, se eu pegar aqui, o valor que esteja entre menos 6 e 2, pego 1. Substituir aqui no lugar do x, vou ter um y positivo. 1 ao quadrado, 1. Vezes esse negativo aqui, né, vai ficar menos 1. Menos 4 vezes 1, menos 4. Menos 4 com menos 1, menos 5. Menos 5 mais 12 dá 7. Portanto, quando x for igual a 1, y igual a 7. Agora, a minha g de x é uma função polinomial do primeiro grau. Portanto, o gráfico é de uma reta. E a minha função ela é crescente. Como é que eu sei que esta função é crescente? Porque o seu coeficiente angular, que é o valor que multiplica a variável x aqui, ele é positivo. Sempre que o coeficiente angular de uma função polinomial do primeiro grau for positivo, eu tenho uma função crescente. E toda função crescente tem essa configuração de sinais, que é o quê? Para qualquer valor de x inferior ao da sua raiz, correspondente a y negativo. Para qualquer valor de x superior ao da sua raiz, correspondente a y positivo.
Assim sendo, como é que eu vou atender a minha equação aqui? Ó? Vai ser o seguinte, eu quero para minha f de x apenas valores menores ou no máximo iguais a zero. Para minha g de x também. Então, o conjunto verdade da minha f de x vai ser o quê? Ó? X pertence aos reais, então o que x tem que ser menor ou no máximo igual a menos 6, ou maior e no mínimo igual a 2. Por quê? De menos 6 para baixo, ó, eu só tenho correspondente y negativo. E no menos 6 eu vou ter o zero, porque ele é raiz. A raiz é o quê? É onde o desenho do gráfico da função toca no eixo x, e onde ela, ao tocar no eixo x, ela tem o quê? Neste ponto, um y igual a zero. Se eu botar aqui, ó, menos 6 no lugar do x, eu vou ter y igual a zero. E este zero aqui, ó, esses valores aqui na inequação, menor ou no máximo igual a zero, representa o quê? Onde é que eu vou ter os correspondentes em y por os valores de x que serão menores ou no máximo iguais a zero? É isso que está perguntando aí na equação. E vai ser aqui, ó, para qualquer x menor ou no máximo igual a menos 6, ou para qualquer x maior e no mínimo igual a 2. Porque onde for 2, vou zerar. E eu posso aqui, ó, ter um igual a zero. E depois de 2 vai ser todos os valores menores do que zero. Para minha g de x, onde é que eu vou ter aqui, ó, menor ou no máximo igual a zero? Para x pertencendo aos reais, então o que x tem que ser o quê? Menor ou no máximo igual a menos 3. Porque de menos 3 para baixo, ó, eu vou ter o quê? Valores inferiores a zero. E no menos 3 eu vou ter o zero. Bom, agora que eu fiz isso, eu vou fazer a intersecção dos dois conjuntos. Pego aqui, eu faço o mesmo do item anterior, traço 3 linhas. Na primeira linha, coloco o primeiro conjunto verdade, que é o que? X menor ou no máximo igual a menos 6, maior ou no mínimo igual a 2. Perceba que agora o círculo aqui, ó, ele está fechado, ele está escuro, ele está essas bolinhas pretas, não aquelas bolinhas vazias brancas. Por quê? Porque neste caso, os valores aqui das raízes fazem parte da solução. No outro caso, não. Quando você tiver um círculo em aberto, vazio, ele representa que o valor ali não faz parte da solução. É o que está abaixo ou o que está acima. Agora, para minha, no meu segundo conjunto verdade, eu faço a mesma coisa. Eu coloco aqui, ó, x menor ou no máximo igual a menos 3. Na terceira linha, eu vou fazer a intersecção dos dois conjuntos para saber qual é a verdade absoluta desse sistema. Qual é a verdade que atende as duas inequações de forma simultânea? Ao fazer a intersecção, o que eu percebo aqui? Que o que vai atender é isso aqui, ó. X pertencendo aos reais, tal que x tenha que ser menor ou no máximo igual a menos 6. Por quê? Porque é simples, gente. Para minha f de x, ó, ou é maior e no mínimo igual a 2, ou é menor e no máximo igual a menos 6. Agora, para minha g de x, qualquer valor abaixo de menos 3, ou no máximo igual a menos 3. Ou seja, no máximo menos 3. Mas qualquer valor abaixo disso, ó, entra. Menos 6 é menor que menos 3. Portanto, ó, menos 6 faz parte da solução aqui da minha g de x também. Então, a verdade aqui que vai atender ao sistema como um todo, que vai atender as duas inequações, é x pertencendo aos reais, tal que x tenha que ser menor ou no máximo igual a menos 6. Essa solução serve para as duas inequações. Agora eu venho aqui, ó, para o item C. Menos x ao quadrado mais 6x menos 9 menor ou no máximo igual a zero, e x ao quadrado mais x mais 1 menor que zero. Vou fazer o mesmo que fiz nos itens anteriores, que é o quê? Determinar os zeros das funções. Destacando aqui, ó, minha primeira função chamando de f de x, minha segunda g de x. Pego a minha f de x, ó, igual a zero. Destaco os valores dos seus coeficientes. Ó. A aqui é menos 1, B é 6, C menos 9. Calculo o delta. Delta é o quê? B ao quadrado, né? Portanto, 6 ao quadrado, menos 4 vezes o valor de A, que é menos 1, vezes o valor de C, que é menos 9. Portanto, ó, 6 ao quadrado é 36, menos 4 vezes menos 1, 4 positivo. 4 positivo vezes menos 9, menos 36. 36 menos 36, 0. Delta zerou. Quando o delta é igual a zero, o que isso quer dizer? Que a minha primeira e segunda raízes vão ter o mesmo valor. Aqui eu vou aplicar a Bhaskara e vou confirmar, ó. Bhaskara, menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2 vezes a. Então, vou ter aqui, ó, menos o valor de b, que é 6,
mais ou menos raiz quadrada de zero, que é o valor de delta, dividido por 2 vezes menos 1. Portanto, ó, negativo vezes positivo, negativo. Então, eu tenho menos 6 mais ou menos zero dividido por menos 2. Assim sendo, a minha primeira raiz vai ser o quê? Menos 6 mais 0 dividido por menos 2. Menos 6 mais 0, menos 6. Menos 6 dividido por menos 2, 3. Menos 6 menos 0 dividido por menos 2 vai ser o quê? Menos 6 dividido por menos 2, 3 também. Então, as minhas duas raízes aqui ó, são iguais. Achei as raízes da minha f de x, vou atrás das raízes da minha g de x. Eu tenho aqui, ó, x ao quadrado mais x mais 1 igual a 0. Igualei a 0 aqui, ó. Destaque os valores coeficientes. Coeficiente A aqui ó, é um positivo. Coeficiente B aqui, ó, qual é o valor que multiplica esse x? É o próprio 1. Coeficiente C aqui também vale 1. Calculo delta. Então vou ter ó, 1 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 1. Porque ó, o valor de A é 1, o valor de C é 1. 1 ao quadrado é o próprio 1. Menos 4 vezes 1, menos 4. Vezes 1, menos 4. 1 menos 4, menos 3. Meu delta deu negativo. O que isso quer dizer? Quer dizer que a minha função não possui raízes. Quer dizer que não há nenhum ponto onde ela toque no eixo x. Ela não tocará no eixo x, a minha g de x. Bom, agora que eu sei disso, vou analisar os sinais das minhas funções. Pego aqui a minha f de x. Ó. Minha f de x tem um a negativo. O coeficiente a é menor que zero. O coeficiente a é um número negativo. O que isso quer dizer? Sempre que o coeficiente a for um número negativo em uma função quadrática, em uma função polinomial de segundo grau, eu vou ter o quê? Uma parábola com a concavidade voltada para baixo. Agora, sempre que eu tiver coeficiente a negativo e um delta igual a zero, ou seja, um delta que vai me dar apenas uma raiz, só vai ter um ponto no eixo x, onde esta função, vai ter somente um ponto no eixo x, onde o desenho da parábola vai tocá-lo. Que vai ser o quê? Em x igual a 3. Vocês viram ali que tanto a minha primeira raiz quanto a minha segunda raiz deram o mesmo valor, né? Que é x igual a 3. Portanto, eu vou ter esta configuração de sinais aqui, que é o quê? Para qualquer valor de x abaixo do valor da minha raiz, vou ter correspondente y negativo. Para qualquer valor de x acima do valor da minha raiz, correspondente y também negativo. E para o valor de x semelhante ao da minha raiz, eu vou ter zero. Isso quer dizer o quê? Ó? Se eu botar aqui, ó, no lugar do x, 2, eu vou ter um y negativo. 2 ao quadrado, 4, vezes menos 1, menos 4. Menos 4 com menos 9 dá quanto? Menos 13. 2 vezes 6 dá quanto? 12. 12 menos 13, menos 1. Ou seja, quando o x for igual a 2, y vai ser igual a menos 1. E se eu for aqui ó, descendo os valores, eu vou ter o quê? Y cada vez mais negativos, cada vez menores, cada vez mais valores de y negativos. Se eu botar aqui valor maior que 3, a mesma coisa, eu boto 4 aqui. Ó. 4 ao quadrado, 16, com menos 1, menos 16. Vezes menos 1, né? Menos 16. Menos 16 com menos 9, menos 25. 6 vezes 4, 24. 24 menos 25, 1 negativo. X igual a 4, y igual a menos 1. Agora aqui, que isso ficou claro, vou aqui para a minha segunda função, minha g de x. Seu delta deu negativo, isso quer dizer o quê? Que ela não vai tocar no eixo x, não tem raízes. Agora, se o coeficiente a aqui ó, vale 1, é um número positivo maior que zero, isso quer dizer o quê? Que ela vai ter a parábola com a concavidade voltada para cima. E vai ter essa configuração de sinais. Para qualquer valor de x, vai existir apenas valor correspondentes em y positivos. Se eu botar aqui ó, no x, menos 3. Menos 3 ao quadrado, 9 positivo. Aí vai ficar o quê? 9 positivo mais 1, 10. 10 menos 3, 7 positivo. Se eu botar um valor positivo, então eu vou ter um resultado ainda maior. Bota aqui, ó, 3 positivo. 3 positivo dá o quê? 3 ao quadrado, 9. Mais 3, 12. Mais 1, 13. Ou seja, x igual a 3, positivo, y igual a 13. Então só vou ter correspondentes em y positivos aqui. Assim sendo, ó, eu quero saber quando é que a minha f de x vai ter correspondentes em y menores ou no máximo iguais a zero, e quando a minha x de x vai ter correspondentes em y menores do que zero, para qualquer valor de x. Isso vai ser o seguinte, ó, os valores de x que vão satisfazer a minha inequação da minha, que envolve a minha f de x, ó, vai ser o quê?
todos os reais. Por que todos os reais? Como já foi dito aqui, ó, na minha raiz, ou seja, quando x for igual a 3, y vai ser igual a 0. E aqui, ó, menor ou no máximo igual a 0. Então o 0 aqui faz parte da solução. Onde é que eu vou ter y igual a 0? Quando x for igual a 3. Agora, onde é que eu vou ter valores menores do que 0? Para qualquer valor de x que seja menor que 3 ou maior que ele. Portanto, para atender essa equação, qualquer valor, qualquer elemento do conjunto dos números reais atende. Agora, para minha g de x, onde é que eu vou ter valores menores do que 0? Resposta: nunca. Aqui eu só vou ter correspondente em y positivo. Só vou ter correspondente em y maior que 0. Isso aqui não zera nunca, porque a função não tem raízes. Então, ó, a solução aqui, ó, a verdade da minha segunda equação é um conjunto vazio. Não é nada. É isso que essas duas chaves aqui. Portanto, ó, eu vou fazer a intersecção dos dois conjuntos. Faço o mesmo que fiz nos vídeos anteriores. Eu vou pegar aqui, ó, na primeira linha coloco o primeiro conjunto verdade, na segunda linha o segundo conjunto verdade, na terceira linha eu vou fazer a intersecção entre eles. Vou interseccionar o que? Todos os reais com vazio. E quando você faz esse tipo de intersecção, ó, sempre que você tiver aqui, ó, na primeira linha um conjunto verdade com valores definidos e na segunda linha vazio, na terceira linha intersecção, que vai ser vazia também. Porque não há uma solução aqui que atenda a ambas as inequações do sistema de forma satisfatória. Sendo assim, ó, a verdade aqui é vazia. Esta é a resposta final do item C. Bom, eu espero que vocês tenham entendido esta aula. Se vocês gostaram, deixe aí o seu like. Se você gostou do canal, se inscreva. Se tem alguma dúvida ou crítica, coloque nos comentários. Tenha bons estudos e até o próximo vídeo.